Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu desejo que sim, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Desejo que esteja tudo bem com você, com a sua família, com os seus negócios. Declaro que toda a honra e toda a glória do Senhor sempre será todos os dias. Bem-vindo, Espírito Santo, nesse ambiente onde a casa é do Senhor, esse ministério é do Senhor. Bom dia, Damiana. A paz do Senhor Jesus. Como é bom estar junto com cada um de vocês todos os dias, trazendo uma palavra, recebendo de Deus um bálsamo, né? Todos os dias. É isso que o Senhor faz com cada um de nós. Ele derrama sobre nós um bálsamo que nos traz ânimo, refrigério, que nos traz força, fortalecendo o nosso dia. Bom dia, Jocineide, a paz do Senhor Jesus. É isso que Deus faz com cada um de nós todos os dias. Ele nos traz a certeza de que o que nós temos feito, nós precisamos firmar os pés cada dia mais, né? Nós precisamos continuar sendo perseverantes na presença de Deus. É isso que o Senhor tem colocado diante de nós através dos estudos todos os dias aqui. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Como é importante buscar a oração. Tá cansado? Louve. Tá doendo? Louve também. Não tem outro caminho, né? Não tem outra situação que nos coloque em posicionamento de encontro, de encontrar a paz que nós precisamos como esse, de estar na presença do Pai, de buscar esse amor sem limite sobre a nossa vida. É verdade que tem dias que, por conta do trabalho, das responsabilidades, existe um cansaço físico, cansaço mental, emocional, mas nós não podemos parar. O que nós fazemos? Descansamos e nos fortalecemos no Senhor. Você quer ver um dia que você está cansado, é você sentar em um chão. Eu gosto às vezes de sentar no chão mesmo, porque não tem posição de mais rendição do que o chão, o lugar mais baixo possível. Então ali nós nos colocamos na presença do Senhor e conversa com Ele, agradece, coloca as suas dores, o cansaço, e ali você vai sentindo o agir de Deus. Muitas vezes eu comecei dessa forma e em momento de rendição, né? A gente recebe tanta paz de Deus, tanto conforto, tanto auxílio, que você é acometida por um sono profundo na presença do Senhor. E isso é lindo porque nós nos rendemos diante do Senhor e Ele traz o descanso para nós. Nunca se esqueça disso. Amém? Bom dia, Deusirê, Janaína. Bom dia, Onias. Bom dia, Ivani, Marley. A paz do Senhor Jesus, Sandra, Liliane. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ler e meditar no capítulo 5 de Tiago. É o último capítulo do livro de Tiago, da primeira carta, né? Do primeiro livro. Obrigada, Tiago. Obrigada, Espírito Santo, que o seu amor traz desde aquele tempo, desde a época dos discípulos, dos apóstolos. A presença do Espírito Santo traz toda a verdade, toda a revelação, traz o exemplo daquilo que nós devemos seguir. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar para agradecer ao Senhor por mais esse momento? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus que nós nos posicionamos diante do Senhor, em sinal de rendição, com o nosso coração voltado na Tua presença, Pai. E nós clamamos pela presença do Teu Espírito Santo nesse ambiente, nesse ministério.
Vem, Espírito Santo, em poder, em glória, trazer a palavra a cada um de nós, revelando aquilo que está no oculto, no secreto de cada um de nós, trazendo à tona a nossa necessidade de buscarmos a nossa cura emocional, a nossa cura dos vícios. Vem, Espírito Santo, trata-nos por inteiro nesse dia de hoje. Revela ao nosso coração toda a direção do nosso dia de hoje, o que nós temos orado. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, o nosso sincero arrependimento de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas, Senhor. Nos perdoa, meu Deus. Perdão, Senhor, perdão. Nós te pedimos perdão por todos os nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados conscientes e inconscientes e o que nós não lembramos, Senhor. Perdão. Perdão, meu Pai, por aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Perdão, Senhor. Perdão por todas as vezes que nós sabíamos que era preciso fazer e ignoramos. Perdão, Senhor. Nós estamos aqui para reconhecer e demonstrar o nosso sincero arrependimento que nós erramos, Senhor Deus. Livra-nos, Senhor, de todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa, em nome de Jesus, Senhor. Acampa os seus anjos ao nosso redor, Senhor Deus, eu te peço, coloca um anjo de alta patente, Senhor Deus, querubins de proteção em volta de cada um de nós, que por onde nós caminharmos no dia de hoje, Senhor Deus, os seus anjos de alta patente que guarda, Pai, nos traga essa proteção necessária para o dia de hoje, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que sejamos instrumentos nas mãos do Senhor para esse dia. Que os nossos olhos estejam atentos, ativos a todo o movimento, a todas as pessoas à nossa volta. Que a gente venha entender quem é que o Senhor nos traz, para que através da nossa voz nós possamos edificar essa pessoa, Pai, trazendo o amor de Cristo no coração dela. Obrigada, meu Deus, obrigada por sermos úteis no Teu reino. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos moldado cada dia mais. Estamos passando pela forja e o nosso coração diante do Senhor se apresenta de maneira humilde e quebrantado e dizemos ao Senhor: Pai, que a Tua vontade seja feita na nossa vida, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor, a administrar melhor as horas do nosso dia. Ajuda-nos, Senhor, a envolver todos com amor. Nos ajuda, Senhor Deus, com a nossa família. Pai, eu declaro que a família de todos que estão aqui Te conhecerão de maneira profunda. Eu declaro, Senhor Deus, em nome de Jesus, que todos dessa família que estão aqui presentes servirão ao Senhor e não mais ao mundo. Eu declaro, Senhor Deus, que a família de cada um que está aqui representado, Pai, deixará de servir esse mundo, que é um mundo de ilusão, um mundo de destruição, e servirá o Teu reino, servirá o Senhor, que é a vida eterna, que é o que nós estamos buscando. Que toda ferida, Senhor Deus, da alma seja curada e selada pelo sangue do Cordeiro. Toda ferida de rejeição, ferida de abandono, toda ferida de humilhação, Senhor Deus, que venha receber agora o selo do sangue do Cordeiro. Derrama, Senhor, o Teu amor, que é o único amor capaz de curar todas as dores, preencher todos os vazios. Que o Seu amor venha, Pai, sem medidas, de maneira transbordante, sobre cada um dos Seus filhos e filhas que estão aqui agora. Obrigada, Jesus, pelo Seu amor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor permite que o Teu Espírito Santo nos conduza diante de tudo que nós precisamos. Estamos aqui, meu Pai, para glorificar o Teu nome e Te dar toda a honra e toda a glória.
em nome de Jesus, Pai. É isso que nós te pedimos em unidade e em concordância. Amém e glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Que o Senhor venha a abençoar e dar a graça, derramar mais graça. Que você viva da graça de Deus todos os dias, em nome de Jesus. Bom dia, Joselma, Aparecida, Meire, sejam bem-vindos. Dilma, Terezinha, Cris, Mi, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. A Deusirê, a Quezinha, a paz do Senhor Jesus. Vocês estão no lugar aonde o Senhor reina, aonde o Espírito Santo de Deus fala, onde o amor de Jesus te traz aquilo que você precisa. Hoje nós vamos ler o último capítulo de Tiago. Nós fechamos mais um capítulo do Evangelho para a honra e glória do nome do Senhor, com amor, com conhecimento, né? O conhecimento da palavra é o que nós estamos buscando aqui todos os dias, sem pressa, com amor, rendidos. Amém? Em nome de Jesus. Então esse capítulo, ele é um fechamento pastoral, dizendo assim, com muita autoridade. Ele confronta injustiça e opressão. Chama o povo de Deus para ter paciência no momento de aflição. É isso que o Pai nos pede. Meus filhos, tenham paciência no momento de tentação, no momento de aflição. Esse capítulo também nos ensina sobre oração, cura, a confissão, arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, e termina com o peso de resgatar quem se desviou, que é o nosso papel. Resgatar quem está desviado, ter paciência com aquele que ainda não está convertido. Ele foi convencido, mas ele não está convertido. Então a gente precisa amar e ter paciência no processo, né? Nós vamos ver a advertência aos ricos opressores, que é a injustiça e o abuso, a paciência e a firmeza que nós temos que ter, não é só para agora, é até a vinda do nosso Senhor Jesus. É todos os dias, o tempo todo. O posicionamento que nós precisamos ter, que é a nossa integridade na fala. Sim, sim, não, não. O crente não tem eu acho. O crente é sim e não. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós não podemos ser mornos. Nós precisamos saber o que nós fazemos agrada o coração de Deus e o que nós fazemos que não agrada o coração de Deus. Então, o posicionamento do sim e do não é um posicionamento do Evangelho em verdade na nossa vida. Não há dúvidas no Evangelho. O Evangelho traz tudo o que nós precisamos viver. Amém? É dessa forma que nós vamos caminhando e o Senhor vai trazendo os nossos irmãos que precisam ser resgatados. Olha só o que diz o versículo 1. Vamos para a leitura. Pega na sua Bíblia e vamos lá. Em nome de Jesus, que a verdade venha e que a palavra seja revelada a cada um de nós, que cada um de nós possamos ter os nossos ouvidos espirituais abertos agora, que venha o conhecimento no nível de fome e sede que cada um está buscando em nome de Jesus. Versículo 1 diz assim: Agora, ricos, escutem, chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. Forte essa palavra, né? Tiago não condena a riqueza em si. A Bíblia não condena a riqueza, mas o tipo de riqueza construída e usada com injustiça. Qual é o tipo de riqueza que o povo de Deus tem construído? Como é que ela tem sido usada? Então aqui, o tom profético, como nos profetas do Antigo Testamento, denuncia pessoas que confiam no dinheiro e exploram os outros. Nós não devemos confiar no dinheiro e nem nos bens materiais.
Nós devemos confiar no Senhor. O nosso coração deve estar no Senhor. É isso que a palavra diz aqui. Quando a riqueza vira Deus, meus irmãos, ela se torna condenação e não segurança. Tá bom? Então é preciso ter cuidado. Nós podemos, mais uma vez, vou repetir, não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro. O pecado é aonde está o teu coração. Que tipo de riqueza você está construindo? O dinheiro não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. E você deve usar das riquezas para, não só para você, mas tudo aquilo que Deus te abençoa em riqueza, você deve compartilhar. Ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, ajudar os pobres, os necessitados, os órfãos, as viúvas. É isso que a palavra de Deus nos diz. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Quanto mais generoso nós somos, mais generoso o Pai é com a gente. Amém? Nós não temos nada por mérito próprio. Tudo que nós temos é porque o Senhor nos abençoa por meio da nossa vida, da nossa saúde, dos movimentos do nosso corpo que nos permite trabalhar e honrar ao Senhor com aquilo que Ele derrama sobre nós. Amém? Versículo 2 diz assim: as suas riquezas estão podres e as suas roupas finas estão comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e como fogo comerá o corpo de vocês. Nesses últimos tempos vocês têm amontoado riquezas e não têm pago o salário das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações. Os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra e estão gordos como gado pronto para o matadouro. Vocês têm condenado e matado os inocentes e eles não podem fazer nada contra vocês. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Como é pesado, né? É forte, mas é necessário. Desde aquele tempo é necessário que houvesse uma palavra firme, verdadeira, chocante, impactante, para que as pessoas entendessem que eles estavam colocando riquezas no lugar de Deus. Assim, é muito oportuno o exemplo que traz que estão gordos de tanta riqueza sendo usada da maneira errada, gordos como touros prontos para o matadouro, porque é isso que acontece. As pessoas morrem nesse mundo quando ficam se enchendo só de coisas materiais, ficam gordos de coisas que não acrescentam e não edificam em nada. Então, quando essa palavra nos traz que a riqueza apodrece e as traças comem suas roupas, é uma imagem de coisas acumuladas nessa vida, acumuladas e guardadas até estragar. Toda a riqueza que uma pessoa recebe, ela deve girar, ela deve ser compartilhada, porque se fica acumulada e guardada, estraga. A roupa estraga, mofa, as traças comem. Entende? É uma crítica ao acúmulo egoísta que a palavra de Deus traz aqui, através de Tiago. O acúmulo egoísta das coisas, o estoque do supérfluo, enquanto a outra pessoa passa necessidade. Para que ter tantas coisas guardadas e acumuladas, coisas que você nem usa mais, pessoas nem usam? Tem pessoas que têm coisas guardadas nos armários que já nem serve mais, nem combina mais. Você já é outro estilo de vida, mas está guardando ainda aquilo para quê? Está acumulando, esperando estragar, mofar no armário para depois desfazer? Não faça isso. Dê aquilo que não te serve mais, doe com alegria. Não sabe para quem dá? Leva em uma instituição,
Aqui, por exemplo, tem a ACD, fui voluntária da ACD por muitos anos. Aqui tem a ACD, aqui tem a AMIC, tem o Instituto dos Cegos, a AMIC é as crianças com câncer. Tem tanto lugar. Lá esses lugares eles fazem brechós para arrecadar dinheiro, para ajudar no pagamento do tratamento das crianças, tanto a ACD como a AMIC. Tem tantos lugares onde você pode doar. Sapatos em excesso acumulado, muitos sapatos. Deixa eu acompanhar. Muitos sapatos acumulados, tudo aquilo que está acumulado, dá embora, limpa. É isso que a palavra está falando. Para que acumular coisas demais? Para que estocar supérfluo? Tem gente que estoca tanto alimento porque carrega um espírito de escassez, um espírito de pobreza junto. E aí tem medo de faltar e a comida acaba vencendo dentro do armário. E aí ela espera vencer para jogar fora e depois compra outra e aí fica estocando. Não façam isso. Vivam do necessário. Deus é o provedor. Repreende esse espírito de escassez, de avareza, de pobreza da sua vida. Espírito de miséria traz isso. A pessoa que acumula coisas. Repreende isso da tua vida em nome de Jesus. Viva hoje. Viva hoje no Senhor. Deixa Deus te tratar. O que você chama de segurança pode ser apenas apego. E esse apego não é bom, porque nós não podemos e nem devemos ser apegados às coisas. Nós devemos ser apegados ao Senhor nosso Deus e confiar nele de todo o nosso coração. Falou também sobre o ouro e a prata, não é? Sobre o nosso dinheiro. O ouro e a prata enferruja. Esse é a maneira que foi trazida para nós, né? O ouro e a prata estão cobertos de ferrugem, é isso que traz. Essa ferrugem será testemunha contra vocês e como fogo comerá o corpo de vocês. É isso que está dizendo no versículo 3. O metal enferrujado que traz aqui na escrita é uma linguagem forte porque mostra que aquilo que parece durável é testemunha contra o coração da pessoa. Os últimos dias que traz, como o fogo queima o corpo, é uma urgência. Está trazendo como urgência esse significado para nós. O fim se aproxima e a vida precisa de sentido eterno e não de sentido de coisas terrenas. Nós precisamos viver de maneira que tudo faça sentido com os olhos na eternidade, com o nosso coração na eternidade. Amém? Em nome de Jesus, mais uma vez, presta atenção. Tudo que nós temos é muito importante para o nosso conforto, para que a gente possa, através desse conforto, ajudar outras pessoas e não somente acumular e tomar tudo para você de forma egoísta. É isso que a palavra está dizendo. Amém? Em nome de Jesus. É isso que a palavra está dizendo. Ninguém tem tão pouco que não possa ser compartilhado. Sim, tudo que você tem pode ser compartilhado. Entenda que sempre tem alguém que vai ficar feliz com aquilo que você tem para dar. Sempre, se é de todo o coração, multiplica aquilo que você está fazendo, porque você está colocando amor naquilo que você quer entregar. Ou seja, você está gerando o que você quer fazer, você está gerando a ação. E o gerar na ação daquele que recebe, ele recebe multiplicado, porque não se trata só de um alimento, mas do amor que você colocou ali, da entrega, da bênção, porque você abençoa. Amém? Você abençoa o alimento. Comecem a olhar de maneira que você veja que tudo você pode fazer, tudo nós podemos fazer, tudo, Deus nos capacita a fazer tudo para o reino. Obrigada, Jesus, pelo nosso intelecto, que quando o Senhor nos dá a sabedoria divina,
a nossa inteligência fica potencializada com os olhos no reino. Obrigada, Senhor Deus, obrigada. Obrigada, Jesus. Se tem um colega no seu trabalho que tem necessidade de alimento, que você sabe que ele tem o mínimo e talvez não tem, faz a sua parte. Você vai fazer a sua marmita para o almoço, faz uma para ele. Não que seja uma regra diária, não é sobre isso. Mas o Senhor vai falar com você. Esteja sensível a isso. Em nome de Jesus. Esteja sensível. Amém? Em nome de Jesus. Tem tantos irmãos para a gente estender as mãos na rua. Todos os dias você passa por pessoas que são pessoas simples, humildes, que o que você oferecer ela aceita. Compre aquelas vasilhinhas de plástico. Eu tô longe das minhas aqui agora. Umas vasilhinhas de plásticos que vem um monte assim no mercado, descartáveis. Põe bolo, bolacha, comida mesmo, arroz, feijão, legumes, o que você come. E leva. Existe um colega do trabalho, existe os varredores de rua. Sempre existe alguém. Eu tenho certeza que você sempre passa em lugares onde você vê pessoas, irmãos nossos, simples, necessitados. Compartilhe o que você tem. Não deixe estragar. Compartilha. Ah, mas e se eu oferecer uma marmitinha de alimento que eu fiz para um varredor de rua? Às vezes ele já tem marmita. Sim, ele pode ter levado já a marmitinha, mas ele pode guardar a sua para levar para jantar. E se a dele no sol escaldante azedou? São tantas coisas que nós podemos fazer, sem se preocupar se a pessoa vai comer, se não vai. Não importa o que ela vai fazer, se ela vai comer naquela hora ou não, se ela vai aceitar ou não. O que importa é a sua atitude, entende? É o que você tem feito. Estende as suas mãos. Amém? Em nome de Jesus. Estender as mãos é como nós lemos esses dias. É a ação da sua fé. E o que você gera aqui é o gerar antes da ação. Deus sonda o nosso coração e Ele sabe tudo aquilo que nós estamos gerando. Amém? Versículo 4, quando fala, vejam o salário dos trabalhadores, eles estão clamando contra vocês. Aqui o pecado social e econômico está sendo retratado. É sobre isso que fala. Reter salário, explorar o trabalhador, pagar injustamente, pagar um salário menos do que ele merece. Isso é um pecado social e econômico. Muitas pessoas não sabem, mas é pecado. Deus ouve o clamor desses que clamam por Ele. Deus inclina os ouvidos a ouvir por esse clamor dos seus filhos que estão sendo humilhados, usados injustamente, sem receber salário, que estão sendo explorados. Deus ouve o clamor desses filhos. Tiago chama Deus de Senhor dos Exércitos, uma linguagem de guerra. O Senhor dos Exércitos é uma linguagem de guerra usada no mundo espiritual. O Deus que defende o fraco. Ah, Ele defende. Ah, como Deus defende os seus filhos fracos, que são fiéis e estão fracos, sendo explorados. Deus defende com poder. Deus não é neutro. Deus não é neutro diante da injustiça. Não, Ele não é. Por isso nós devemos ser justos com todos. Nós devemos fazer justiça diante de todas as situações. Diante de qualquer pessoa, buscar uma vida justa, verdadeira, diante de todos à nossa volta. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor Deus.
o exemplo do gado, lembra? Do gado gordo, que está no versículo 5. Vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra. Estão gordos como gados prontos para o matadouro. Então, a vida luxuosa engorda o coração no dia da matança. É isso que a palavra de Deus nos traz. Figura do gado engordado para o abate. Pessoas vivendo em um conforto cego, sem temer a Deus. Pessoas que vivem de maneira luxuosa, estão cegos, não conseguem olhar a necessidade do próximo, não têm temor a Deus. São pessoas que, sem perceber, estão mais perto do juízo, estão mais perto de serem julgados. Então, o conforto sem consciência espiritual vira uma anestesia e isso traz cegueira. Devemos ter cuidado com isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o versículo 6 diz: vocês têm condenado e matado os inocentes e eles não podem fazer nada contra vocês. Esse versículo traz para nós sobre a injustiça judicial, sobre a opressão, sobre a perseguição e o abuso do poder. Nós temos visto isso até os dias de hoje. Até os dias de hoje, nós vemos injustiça na justiça, injustiça judicial, opressão que essas pessoas sofrem, perseguição, abuso de poder. Entenda que ser justo é ter uma vida reta, é viver de maneira certa. Os vulneráveis, que são os pequenos, os pobres, os necessitados, eles não têm como se defender diante de tanto poder. Poder de homens que estão usando o poder de maneira errada. Eles não têm como se defender. Mas Deus os defende. Os defende poderosamente. Então, o homem nessa terra que tem poder, sem temer a Deus, ele vira uma ferramenta de destruição para si mesmo e para os outros. O poder que o dinheiro traz sem a presença de Deus é destruidor, é avassalador. É um caminho que, se a pessoa não se conscientizar, leva ela à destruição e à morte. Morte espiritual, morte da vida. Porque muitos descaminham por se perderem, por não ter Deus junto com suas riquezas. O versículo 7 traz para nós, a gente entra em um lugar de vários conselhos que a Bíblia nos traz agora. E começa dizendo assim, por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Então sejam pacientes, nós precisamos ser pacientes. A Bíblia nos pede para que tenhamos paciência em todo o tempo. No tempo do plantio, no tempo de esperar que os frutos venham, no tempo de colher. Nós precisamos ter paciência até a vinda do Senhor. Tiago vira aqui, Tiago fala para os crentes que sofrem. É isso que ele traz no versículo 7. Ele usa o agricultor como exemplo, porque o agricultor faz o quê? Olha só, pensa comigo. O agricultor, ele faz a sua parte, mas ele depende do tempo de Deus. A paciência aqui é perseverança com fé. Então o agricultor prepara a terra,
planta a semente e espera o tempo de Deus. É totalmente dependente de Deus para as chuvas no tempo certo, para o sol no tempo certo, para que aquilo que ele fez do trabalho venha prosperar, para que ele possa colher. E é um exemplo lindo para nós. Nós precisamos entender que existe um processo e existe um tempo, e nós dependemos do Senhor para que esse processo aconteça na nossa vida. E o exemplo do agricultor é um exemplo para nós. Então, paciência não é passividade, é firmeza sem desistir. Nós precisamos continuar firmes sem desistir. Nós nunca estamos sozinhos. Você não está sozinho. Deus está com você onde você está, todos os dias. Versículo 8 diz assim: vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Fortaleçam o teu coração. É isso que nós precisamos fazer. Fortalecer o nosso coração todos os dias, porque fortalecer o nosso coração é estabilizar por dentro, é estarmos firmes por dentro. Essa passagem, ela conecta com a esperança. Essa passagem nos conecta com a esperança da vinda do Senhor Jesus, que a vinda está próxima, que nós devemos continuar esperando, aguardando no Senhor, até que Ele venha nos buscar. Nós precisamos nos fortalecer quando a esperança é eterna, minhas irmãs e meus irmãos. Quando a esperança em nós está voltada na eternidade, a dor não governa a nossa vida. Nós podemos sentir dor, mas a dor não governa. Os nossos olhos não ficam na dor, os nossos olhos ficam na eternidade. Nós estamos com dor, sim, é verdade, mas nós não estamos focando na dor, nós estamos focando naquilo que é eterno. É isso que essa palavra nos traz. Versículo 9 diz assim: irmãos, não se queixem um dos outros para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Mais uma vez, não se queixem, não falem dos seus irmãos. Na pressão dessa vida, na pressão da vida, a tentação é descontar nos irmãos. Não desconte nos irmãos, não faça isso. Todos nós temos problemas, cada um de nós temos o seu peso para carregar. O próprio Cristo disse: pegue sua cruz e siga-me. Pegue sua cruz e siga o meu exemplo. É isso que Jesus diz. Então, no dia difícil, no dia muito difícil, no dia da sua dor, no dia do seu prejuízo, não desconte nos seus irmãos. Não desconte na sua família. É isso que está dizendo. Quantos são machucados? Ou quantos... Obrigada, Espírito Santo. Ou quantos já foram machucados por atitudes nossas, feitas em dias difíceis, mas porque, por falta do conhecimento naquele tempo, nós descontamos em quem não tinha culpa do que estava acontecendo. Tiago protege a comunhão aqui nesse versículo, dizendo que a queixa constante cria um ambiente pesado, cria um ambiente acusatório, um ambiente quebrado. A aflição não pode virar licença para ferir as pessoas. A aflição não te dá direito de ferir as pessoas. Nas suas aflições, procure o Pai. Foi isso que Jesus nos ensinou. Quando Jesus sentiu aflição, quando Jesus teve medo, quando ele estava cansado, ele procurava a presença do Pai. Ele subia ao monte para orar. Então não desconta nos irmãos, não. O seu problema, a sua dor, não desconta. A palavra de Deus está trazendo esse conselho no versículo 9. Não se queixe um dos outros, não desconte nos seus irmãos. Amém? Em nome de Jesus. O versículo 10 diz assim:
Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. Os profetas sofreram por falar a verdade. Todos eles sofreram por falar a verdade. Tiago diz: sofrer por fidelidade não é fracasso. Nunca será fracasso sofrer por fidelidade. Sofrer por fidelidade é caminho, é um caminho conhecido na história de Deus. Isso demonstra que nós estamos sendo fiéis a Deus e estamos perseverando, caminhando com perseverança. Fidelidade pode custar caro, é verdade, mas vale o eterno. Não é isso que nós estamos buscando? Uma vida na eternidade? Glória a Deus. Nós estamos buscando uma vida na eternidade. Não só aqui e agora. A fidelidade custa caro. E a Bíblia traz essa verdade o tempo todo para nós. Versículo 11 diz assim: e nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou. Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Glória a Deus. Jó não é exemplo de vida sem dor, mas de fé em meio à dor. Jó é um exemplo de fé e perseverança em meio à dor. Ele se manteve fiel ao Pai, mesmo enfrentando todas as dores. Você vê que Jó, ele passou por todas as dores mesmo, todas, em todas as áreas. Ele passou pela dor da perda financeira, da perda material. Ele passou pela dor da perda dos filhos. Ele passou pela dor da enfermidade. Ou seja, ele perdeu a saúde. E ainda assim, ele não perdeu a fé. Ele não perdeu o amor dele ao Pai. Porque os olhos dele, o coração dele, estavam voltados para Deus, para aquilo que é eterno. Ele creu na palavra, nas promessas, e ele não abriu mão das promessas para colocar os olhos dele nas coisas terrenas que ele estava perdendo. Ele decidiu continuar confiando, mesmo que todos os outros que estavam em volta dele, inclusive sua esposa, aconselhava ele a desistir de Deus. Ele não desistiu, ele não parou, ele manteve a sua confiança em Deus. E ali no final ele recebeu todas as bênçãos multiplicadas pelo Senhor. Esse é o nosso Deus. É essa fé que nós precisamos viver e buscar cada dia mais. Deus vê todas as coisas que você passa. Você não está passando essa dor sozinho. Deus está vendo essa dor que você está passando. Ele vê cada lágrima que você derrama. Ele ouve o seu choro. Ele está te observando. Não pare. Não tire o teu coração de onde ele tem que estar, que é na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Deus não é indiferente. Deus não é indiferente. Ele é misericordioso no processo. Ele não é indiferente ao que você está passando. Ele é misericordioso, ele é bondoso. Ele vai trazer para você no tempo que você estiver pronto, para não se perder, as promessas sobre a sua vida. Porque Deus não vai te dar nada para você se perder. Ele nunca vai te dar nada que venha te destruir. Por isso nós precisamos estar prontos para receber o grande de Deus na nossa vida. Tiago destaca o caráter de Deus aqui, trazendo o exemplo de Jó. Deus é compassivo. Ele não ignora e nunca ignorará o teu sofrimento. Obrigada, meu Deus. O versículo 12 diz assim: acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais.
Digam somente sim quando for sim e não quando for não, para que Deus não os condene. Isso é forte. Isso é um posicionamento de crente que caminha na verdade da palavra. Para que jurar? Jurar sim e não. Essas são as palavras que a Bíblia nos ensina a ter no nosso vocabulário. Tiago volta para a fala: o cristão não precisa de juras dramáticas para parecer verdadeiro. Você não precisa jurar nada para parecer verdadeiro. Se você é de verdade, para que jurar? É só falar a verdade, não é? A vida precisa ser tão íntegra que um sim basta. A tua vida deve ser tão verdadeira e posicionada que um sim para você é suficiente. Porque você está diante de Deus e você sabe que o que você está fazendo é o que tem que ser feito? Sim, não. A Bíblia te ensina isso. Então, não existe outra resposta. É sim e não. Integridade elimina a necessidade do teatro. Não precisa fazer nenhum teatro para provar nada para ninguém. Se você é de verdade, a Bíblia te ensina. Um sim basta. Ah, mas você não vai falar mais nada? Eu já falei a verdade. É sim. Quantas pessoas me procuram porque sabem que eu respondo a verdade? Deseje ser assim. Que as pessoas te procurem porque sabem que você vai falar a verdade, mesmo que doa. Por que você fala a verdade? Porque você vive a palavra. E você não vai ser coerente com o erro do outro. Você não pode compactuar com o erro do outro. Não tem como você passar a mão na cabeça do outro sabendo que ele está fazendo errado para agradar ele e desagradar a Deus. Nós precisamos viver a verdade da palavra na nossa vida e na vida do outro. E dizer com amor assim: você sabe que você está errado e que você precisa mudar. Eu estou aqui para te ajudar. Eu vou orar com você, se for preciso. Se você quiser, eu estou aqui disponível para orar com você. Mas eu não posso concordar com o que você está fazendo, porque o que você está fazendo não é certo. Fale. A sua boca é para falar, para abençoar, para exortar e corrigir com amor e respeito na palavra e não nas suas emoções, na palavra. Amém? Obrigada, meu Deus. O versículo 13 diz assim: grifa aí o versículo 12, para você não se esquecer. O meu está grifado, que você não deve jurar. Jura é um teatro. É sim e não. É o que a palavra de Deus traz, para que você não seja condenado por Deus. Versículo 13 diz assim: se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Olha mais um posicionamento. Tiago dá um mapa simples aqui para nós. É um mapa muito simples. Está sofrendo? Ore. Jesus buscava o Pai no momento de sofrimento, de dor, de angústia, de medo, de aflição. Jesus nos ensinou a fazer isso. Então, é o que nós temos que fazer. Está sofrendo? Ore. Está alegre? Louve. Louve ao Senhor. Todos os seres viventes dessa terra, louvem ao Senhor. Até as árvores eu vejo elas louvando. Eu amo tanto o Senhor que eu consigo ver que quando as minhas plantas aqui começam a balançar, eu vejo que elas estão dançando ao vento. O vento. O Espírito Santo vem como um vento impetuoso. Busque em Deus em tudo que você vê, em tudo que você olhar, veja a presença. Deus é maravilhoso. Deus te deu tantos livramentos e vai te livrar de todos os outros. Todas as vezes que o inimigo tentar te derrubar, Deus está ali. Se você está vivendo com Ele, Ele está ali para te proteger o tempo todo. Não duvide.
O tempo todo o Senhor está ali com você. Você nunca mais vai estar sozinho. Na verdade, você nunca esteve sozinho. O que mudou é que agora você sabe que você não está sozinho. E que você nunca mais caminhará sozinho. Mudou, a sua mente mudou. O seu coração mudou. E isso é lindo. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. A fé responde todas as fases da sua vida. A sua fé responde a fase que você está vivendo. É tão bom louvar. Louve a Deus. A vida inteira deve ser traduzida em relação com Deus. A nossa vida deve ser vivida a ter esse relacionamento com Deus cada dia mais. Em nome de Jesus. O versículo 14 diz assim: se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa, em nome de Jesus. Aqui entra um cuidado comunitário. Chame, sabe o que significa? Não se isole. Não fique sozinho. É isso que está dizendo. Liderança espiritual representada pelos presbíteros aqui. Então não fique sozinho, busque ajuda. Está doente? Busque ajuda. Alguém sempre vai estar disposto a orar, a estender as mãos para você, te auxiliar naquilo que você precisa. A oração, mais o óleo que traz a palavra, o óleo pode simbolizar a consagração e o cuidado. Consagração e cuidado, é isso que o óleo representa. Não substitui a fé e nem elimina a medicina, mas o óleo traz consagração, fé, cuidado. Deus cura, mas também manda a igreja cuidar. É isso que esse versículo traz. Olha o versículo 15. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Tiago conecta aqui cura e restauração no versículo 15. Nem toda doença é por pecado. Nem toda doença é por pecado, mas às vezes a relação entre vida espiritual e o corpo, a culpa, a opressão, são consequências de uma enfermidade muitas vezes. Aquele que carrega muita culpa acaba ficando enfermo no corpo físico. Aquele que é muito oprimido, que se cala por conta de tanta opressão, ele também pode apresentar enfermidades físicas. Tiago aqui fala do perdão e do levantamento. Deus não quer apenas tratar os seus sintomas, Ele quer restaurar você por inteiro. É isso que Tiago fala nesse versículo. Deus quer te restaurar por inteiro, de dentro para fora. Não é só tratar aquilo que você está sentindo. Amém? Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, porque o Teu amor nos trata, o Teu amor nos traz a cura, o Teu amor restaura todas as nossas feridas. Obrigada, meu Deus, obrigada, obrigada, obrigada. O versículo 16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Olha aqui. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Aqui o Pai nos ensina a orar um pelos outros. Glória a Deus. Confessar os nossos pecados. Reconhecer que somos fracos. Assim como eu reconheço que um dia eu tive uma vida toda errada, toda torta. Por quê? Por falta de conhecimento.
por falta de conhecimento da palavra. Muitos vivem uma vida de erro, mas quando você conhece a palavra, é impossível continuar no erro. Você não consegue. Você realmente é transformado. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Se você está caminhando com Deus e é obediente, então o Senhor te trata, o Senhor te cura e ainda te dá autoridade no nome de Jesus para que você ore por outras pessoas. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A humildade e a intercessão caminham juntos. É isso que a palavra de Deus nos traz. A humildade e a intercessão caminham juntos, a serviço do reino. Olha o que diz o versículo 17. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu. A terra deu a sua colheita. Dependência. Dependência de Deus. A dependência total do nosso Senhor. É isso que o Pai nos pede. Orem, peçam a mim. Muitos não recebem porque não sabem pedir. Outros não estão recebendo porque não estão pedindo. Jesus nos ensinou tudo aquilo que nós precisamos fazer. Jesus nos ensinou tudo sobre o que nós devemos fazer. Então, o que nós devemos fazer? Conhecer a palavra, porque a palavra é a verdade e a verdade nos liberta. A verdade nos dá autoridade no nome de Jesus. A verdade nos posiciona. A palavra vivida nos aproxima de Deus, nos ensina a amar os nossos irmãos. Obrigada, Senhor. Esse é o nosso Deus. É exatamente como o nosso irmão colocou. Deus abre e fecha as portas da nossa vida no tempo dele. Ele abre as portas certas, fecha as portas erradas, e nós precisamos ter discernimento, conhecimento da palavra, para que sejamos livres e para que Satanás e seus demônios nunca mais nos enganem. Como é importante. Deus é suficiente para nós. E como é importante conhecermos a palavra, conhecermos a verdade do Evangelho. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Espírito Santo, pelo conhecimento de hoje, pela palavra dessa manhã, por tudo que o Senhor nos trouxe como revelação da verdade. Obrigada, Deus. Nós te amamos com toda a força do nosso coração. Te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Obrigada. Hoje nós aprendemos que o nosso coração não deve estar nas nossas riquezas. O nosso coração não deve estar nas coisas desse mundo, mas sim no que é eterno. Que nós podemos viver com alegria, com tudo que Deus nos dá. Mas o nosso coração deve estar no Senhor. É isso que mais uma vez o Espírito Santo veio falar com cada um de nós. E que nós devemos ser justos aos humildes, aqui trazido como os trabalhadores. Não devemos explorar ninguém. Não devemos explorar os fracos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Nós te amamos, te damos honra e declaramos a nossa dependência do Senhor. Tiago também fala sobre a paciência,
que nós devemos ter paciência e trouxe o exemplo do lavrador para nós. O exemplo do lavrador nos ensina a ter paciência. Nós temos que fazer a nossa parte, é verdade, mas Deus faz a parte dele. Deus faz a parte dele trazendo a chuva, o sol, abrindo e fechando as portas. É no tempo do Senhor. E nós precisamos pedir sabedoria divina, discernimento e entendimento. Amém? Em nome de Jesus. Cada dia mais. É isso que o Tiago trouxe, o exemplo do lavrador. Tenha paciência, faça o seu trabalho e aguarde no Senhor. É isso que ele diz. Obrigada, Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Não devemos desanimar. A palavra diz, não desanimem, perseverem. Não desconte o seu dia difícil nos seus irmãos. Não desconte os dias difíceis nos seus irmãos. Não se queixem uns dos outros. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. A nossa vida deve ser posicionada em Deus. E sempre estejam firmes nas suas respostas. Sim, sim e não, não. Sejam firmes naquilo que você precisa responder. Amém? Em nome de Jesus. Porque é isso que nós temos recebido como alimento espiritual todos os dias. O nosso espírito tem se alimentado todos os dias. Não fiquem sozinhos quando você não estiver bem. Quando você estiver doente. Quando você estiver se sentindo que você não está bem, não fique sozinho, o isolamento não é bom. A Bíblia nos ensina a buscar ajuda. Busque, aqui fala dos presbíteros, busque os presbíteros, que é uma liderança espiritual. Amém? Busque ajuda, alguém sempre vai estar disposto ali a orar com você, a te auxiliar naquilo que você precisa. Não fique sozinho, tá bom? Pode ser que Deus te use para alimentar alguém que está ali precisando muito. Amém? Seja vaso útil na mão do Senhor. Queira ser um vaso sempre cheio de óleo novo, renovado, para derramar na vida do outro. Amém? Em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor, porque nós finalizamos mais um livro, né? Mais um capítulo das Escrituras Sagradas, que é o livro de Tiago, as cartas de Tiago, né? A carta de Tiago. E isso é lindo. E nós estamos indo dia após dia, estudando o Evangelho, o Novo Testamento. E nós glorificamos o Senhor por isso, pelo nosso tempo, pela disponibilidade do coração de cada um de vocês, pela busca, pela fome e sede que vocês têm tido. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que derrame sobre a sua vida porção dobrada, na medida da sua fome e da sua sede, que você receba porção dobrada de Deus, que você venha sentir o agir do Espírito Santo na tua vida, que você sinta a graça de Deus
te trazendo força, ânimo, coragem e ousadia em tudo que você precisar fazer no seu dia, em nome de Jesus. Que o amor de Cristo seja o bálsamo sobre você, o bálsamo que te traz o consolo, a força, a levar a palavra para um filho seu, a levar a palavra para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus pais, a quem for. Em nome de Jesus, receba a graça de Deus em espírito, em ousadia, em nome de Jesus. Amém? Que os seus olhos sejam bons, que o seu coração esteja limpo e rendido humildemente diante do Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós estamos aqui todos reunidos no mesmo lugar. E eu clamo a presença do Teu Espírito Santo a visitar em poder cada um de nós agora. E nós te agradecemos, meu Deus, por esse tempo na Tua presença, onde o Senhor nos trouxe a Tua palavra em verdade, nos trouxe o alimento que nós precisamos, Senhor Deus, para essa hora. Vem, Espírito Santo, organiza todas as coisas que estão fora do lugar na nossa vida. A nossa mente é cativa do Senhor, assim como o nosso coração também. Espírito Santo de Deus, nós declaramos a nossa dependência do Senhor. Nos ajude a caminhar de maneira certa e, se errarmos, te clamamos, exorta-nos, corrige-nos, nos coloca na rota certa. Nos constrange, Espírito Santo, com o Teu amor, com a Tua presença. Queremos viver uma vida certa, queremos viver a verdade das Escrituras, queremos viver as promessas do nosso Pai. Obrigada, meu Deus. Obrigada por podermos ouvir a Tua palavra. Fala com cada um de nós, Espírito Santo, de maneira que nós entendemos, de uma maneira que fique claro a cada um de nós que é o Senhor quem fala, que é o Senhor que nos visita. Espírito Santo, nós apresentamos diante da presença do Senhor a nossa família e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa família, cuida dos nossos, Senhor. Sela cada um dos nossos com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, nós declaramos que toda flecha que vier em direção da nossa família vai bater em retirada em nome de Jesus, porque o sangue do Cordeiro está sendo passado sobre eles agora, em nome de Jesus. Meu Deus, coloca sobre cada um de nós uma nova armadura agora para esse dia. Uma nova armadura, Senhor Deus, que o Senhor nos permite colocar de Efésios 6. Eu declaro que essa armadura está coberta pelo sangue do Cordeiro. Que essa armadura seja bem ajustada em nós, não deixando nenhuma fresta para o inimigo. Coloca, Senhor, sobre nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que confiamos em todas as promessas do Senhor. E nós estamos revestidas das Tuas armaduras, estamos protegidas pelo Teu poder. Confiamos em Ti, Pai. Nós somos filhos e filhas do Senhor. Como filhos, nós estamos guardados pelo nosso Pai. O Senhor não dorme. O Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor nunca perdeu uma batalha e nunca perderá. E nós estamos com o Senhor. Então nós reconhecemos a nossa vitória. Somos vitoriosos porque estamos com o Senhor.
Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor intercede por nós. Obrigada, Jesus, nós te amamos. Pai, que essa palavra fique grudada em nós, impregnada na nossa alma, no nosso espírito. Estamos vivendo um tempo, Pai, que estamos sendo edificados, restaurados cada dia mais. Hoje, Senhor, nós nos levantamos com o conhecimento de que diante dos dias difíceis da nossa vida, nós precisamos te buscar ainda mais e jamais descontar nos nossos irmãos, naqueles que estão mais perto de nós. Jamais. Jamais devemos ferir e causar dor a outro que não tem culpa dos nossos problemas. O Senhor é o justo juiz, é o Senhor quem fez as leis, é o Senhor quem julga. Esse lugar é teu, Pai. Nós reconhecemos a tua soberania, a tua majestade, reconhecemos o teu poder, reconhecemos que o Senhor é o Deus, nosso Pai, e que é o Senhor que julgará cada um de nós no tempo certo e determinado pelo Senhor. Pai, eu apresento ao Senhor esse ministério, consagro ele ao Senhor, assim como consagro a minha vida a Ti, Pai, em unidade, em concordância com todos os meus irmãos aqui, Pai. Nós glorificamos o Senhor e Te damos graça, Te damos toda a honra, Senhor Deus, e toda a glória. Todos os dias da nossa vida, Pai, enquanto vivermos, estaremos glorificando o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus e louvado seja o Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, que presença poderosa. Aleluia, como um manto pesado, é o manto da glória de Deus. É isso que você está sentindo agora. É isso que você sente. É a presença do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe, que te conceda a graça, a paz, o amor a transbordar em você nesse dia, em nome de Jesus. Sinta a presença, viva a presença, não abre mão disso nunca, para nada. Não viva sem a presença. Eu me sinto sufocada só de imaginar de viver sem a presença de Deus. Eu não aceito mais. Busque viver assim. Não tem uma maneira melhor de vida. Viva a presença em tudo. Se fortaleça em Deus em tudo. Amém? Só Ele e só nele nós temos a vida verdadeira. Amém? Eu amo cada um de vocês e desejo que vocês cresçam em Cristo, que vocês cresçam com Cristo, que vocês cresçam na graça e na presença de Deus todos os dias, em nome de Jesus. Tenha um dia lindo, abençoado. Você está protegida pelo teu Pai, em nome de Jesus. Troque suas armaduras se for preciso durante o dia. Amém? Que o seu final de semana seja abençoado, que você tenha um final de semana de alegria na presença de Deus, alimentando outras pessoas através do alimento que você recebeu hoje. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus esteja sobre a sua vida, que a graça salvadora do Pai esteja soberanamente sobre você. Amém? Em nome de Jesus. E nós nos vemos na segunda-feira, 7 horas, para começar a leitura de 1 Pedro, a primeira carta de Pedro. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Receba o meu abraço, mas receba ainda mais o amor de Deus e o amor do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Tchau. Até segunda-feira. Em nome de Jesus.